Boa noite a todos. Para aqueles que eu não pude cumprimentar pessoalmente, sintam-se abraçados, né? Estamos aqui para mais uma terça-feira especial, porque é sempre especial quando falamos de Jesus, quando falamos da doutrina espírita, porque são coisas que mudam nossas vidas, né? Isso é muito especial. Vou dar aqui alguns avisos rápidos. Acho que o primeiro aviso que eu não posso esquecer é que a semana que vem, segunda e terça de carnaval, não vai ter atividade. Então, marque na agenda para não vir aqui terça-feira e bater no portão, chegar no portão não ter nada aí, né? Então, terça-feira que vem não tem atividades, nem segunda e nem terça. É, na quarta-feira, o evangelho que é feito online, né? Todas as quartas, vai ser 8h30 da noite, toda quarta, 8h30 da noite, nós temos o evangelho no lar online. Esse vai, semana que vem tem, tá certo? Então, quem quiser participar, pode acessar lá, né? Face. Se não, se quiser participar e não está adicionado, peça aí pro meu amigo aqui, o André, que ele adiciona. Lembrando que é uma atividade que serve para quem quer fazer evangelho, não quer fazer evangelho no lar sozinho em casa, fazer junto. Serve para quem quer aprender como é que faz, né? Serve para todas essas coisas aí, né? Mas vale a pena, quem quer participar, né? Estamos sempre com a campanha da fraternidade aqui na casa. Essa campanha é uma campanha que não para. Quem quiser doar mantimentos, doar alguma coisa, ou pode doar roupas, que doar, traga e deixa na casa, que a gente vai ter alguns caminhos para distribuir esses mantimentos, tá certo? Tem umas pessoas que a gente sabe que precisa, a gente distribui. Eu acho que não. Falando sempre sobre a questão assim que depois, né, no final, lembrando sempre que após o atendimento, né, após a palestra, vai ter o passe que é direcionado para aqueles que passam pela orientação, estão cadastrados na orientação. Lembrando que tomou o passe, segue em frente, tá? Não fica fazendo trânsito aqui no meio aqui, ó. Segue para frente. Se for conversar, conversa lá na frente. E mesmo lá na frente, conversa e evita assim também, fala muito alto, né? Fala uma altura que dê para. A gente não precisa gritar. Às vezes a pessoa está do nosso lado, né? A gente fala numa altura assim que, né? Fala um pouquinho mais tranquilo, né? Assim, aliás, na casa espírita é bom a gente sempre falar mais de forma comedida, né? Como se falava antigamente, é uma palavra que nem se usa mais quase, né? De forma comedida, com mais tranquilidade, com mais suavidade. A gente tem que aprender a falar assim com mais tranquilidade em todos os lugares. Faz parte do nosso equilíbrio, né? Acho que era isso que eu tinha para falar. Então eu vou fazer a nossa prece inicial. Depois eu vou fazer a prece inicial. A Inês vai fazer a palestra de hoje. A Regininha vai fazer as vibrações. E a Devanir vai fazer o passe coletivo. Tá certo? Então vamos nos tranquilizar, ficar bem relaxados. Principalmente a nossa respiração. Procura respirar com muita suavidade. E vamos sentir assim um momento especial, um momento gostoso, que sempre é um momento de oração. O momento de oração tem que ser algo que vem de dentro da alma, algo que seja muito bom, que seja gostoso, bem sentido, né? E vamos dessa forma nos conectar com a espiritualidade do bem que está aqui presente, junto conosco, mesmo desde antes de chegarmos, eles já estavam aqui. Vamos nos conectar a Jesus, esse Mestre maravilhoso que sempre está conosco e que pedimos esteja conosco não só aqui, mas nos nossos lares, no nosso trabalho, nas ruas. E principalmente nos conectar a Deus, nosso Pai, esse Pai maravilhoso, que nos supre daquilo que precisamos, o necessário para podermos aprender o que temos que aprender nessa encarnação.
E assim, agradecidos que estamos à presença de Deus, Jesus, da espiritualidade, vamos pedindo permissão para darmos continuidade nas atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dona Inês. Boa noite. Sempre muito bom estar aqui, estar numa casa espírita, e numa casa espírita gostosa como essa, que a gente se sente em família, não é mesmo? E hoje nós temos um tema muito lindo, sempre é lindo, né? Falar dos ensinamentos de Jesus é sempre uma alegria. E o tema hoje é alegria, alegria. Inspirados na semana do Carnaval, que nós estamos, né? Nós vamos falar sobre alegria, alegria, que é o poder da vida, o valor da vida na visão espírita. Vamos tentar compreender, né, a visão espírita sobre a vida, para que a gente possa ter mais alegria, alegria. E é importante, quando a gente fala em carnaval, entender qual é a origem da palavra carnaval, né? Que ela remonta, sim, da antiguidade, que quer dizer, carnaval quer dizer retirar a carne. Adeus a carne. E, na verdade, era um último período de festejos e fartura antes do início da quaresma. Porque a quaresma, a gente tem que ficar, ou tinha, né? Ou quem é católico tem ainda que ficar, muito tempo sem comer carne, né? Quaresma vem de quarentena, que é de 40 dias sem comer carne. Então, era a festa da carne, o carnaval. Né? Então, o pessoal se lambuzava de comer carne. Mas, na verdade, no mundo, isso remonta a questões milenares. Nessa época, eles celebravam colheitas, as divindades. Na Idade Média, a igreja chamou isso de canalizar. Olha só. Canalizar, reunir os impulsos dos fiéis. Olha só. Né? Nessas festividades, antes desse recolhimento religioso. Então, extravasa, tudo tem que extravasar, come um montão de carne na festa da carne, que é o carnaval. Depois, o recolhimento religioso, que eles chamavam. Né? Essa coisa de máscaras e desfiles surgiu já bem depois na Itália, no século XIII. Né? Isso nós estamos falando de coisas bem mais antigas. E no Brasil, remonta mais ou menos 1700, assim. E era uma festa de rua que o pessoal jogava água e farinha. Eu olhei quando era criança, eu lembro de umas coisas assim, que jogava água e farinha, não tinha? Né? Mas aí foi no século XX mesmo que chegou essa questão desse samba, né? E essa brincadeira gostosa, essa questão cultural e essa coisa bonita. Eu não tenho o hábito de sair, festejar o carnaval, mas eu tenho uma das minhas irmãs que tem, sabe? E ela é feliz, ela prepara a fantasia e reúne a galera e faz. E eu vejo que é muito gostoso. Todo mundo que fala que pelo menos uma vez na vida a gente tem que sair na avenida, né? Vocês já saíram? Olha lá, tem gente que falou que sim, ó. Quem ainda não saiu na avenida, gente? Já tem tempo, hein? Pelo menos uma vez na vida, o povo fala que tem que... Diz que é uma emoção, não é, gente? Quem foi? Eu nunca fui, mas quem sabe ainda dá tempo, né? Muito bem. E quando a gente compara essa raiz da palavra carnaval, que é retirar a carne, é um ritual completamente externo, vocês concordam? Aquela coisa bem externa. O espiritismo nos convida a um movimento interior, um movimento interno, de nutrir em nós aquilo que é imortal. Por isso, a alegria de viver, ela não pode depender da circunstância. Eu só sou feliz no carnaval porque aí eu saio na rua e boto uma máscara, ninguém sabe quem eu sou e eu vou lá e extravaso. Aí eu sou feliz. O convite hoje, né, nessa época que a gente vive, nesse período cultural associado à alegria, à música, à cor, a movimento, ele nos faz observar que muitas vezes, vocês já notaram, que após essas grandes explosões de alegria, o que vem? Aquela sensação de vazio.
Porque essa alegria e esse entusiasmo, ele só era exterior. Aí fica aquele sentimento de vazio, porque não alimenta a alma, né? Não alimenta a gente de verdade, não traz aquela sensação de que realmente nós precisamos, que nos sustenta. E por que isso acontece? Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, ela diz que no mundo moderno há muita alegria ruidosa, muita alegria barulhenta. Volumosas explosões festivas, né? Mas que tem pouca harmonia nos seres humanos. Nós demonstramos algo que no nosso interior não é verdadeiro. A gente vai lá e extravasa, depois vem aquela sensação de vazio. Há muito estímulo externo, há uma mudança de estímulo externo para a gente fazer acontecer e está tudo certo, né? Sambar, sair, brincar, né? Tudo com muita responsabilidade, respeito uns aos outros, está tudo certo. Mas existe essa escassez de paz íntima. E enquanto muitos buscam essa alegria externa, a alegria, o Espiritismo nos convida a olhar para a vida com otimismo. Que é além das aparências. Aí eu fico olhando lá, nossa, aquele pessoal ali sambando, né? Todo mundo feliz. E eu aqui, numa marasma no meu sofá. Será? Que nós estamos olhando só para as aparências. E o importante é que a gente busque essa alegria interior que independe de circunstâncias. Que nasce de uma consciência tranquila e a fé inabalável no futuro, como está no Livro dos Espíritos, na questão 922. Que Allan Kardec pergunta aos espíritos, afinal, é possível ser feliz aqui na Terra? E eles respondem, não. Calma, alto lá. É um não mais ou menos. Eles vão dizer assim, que a felicidade é possível na Terra depende da posse do necessário à vida material e da consciência tranquila e a fé no futuro. Diz que é possível sim ser feliz dentro daquilo que a Terra nos proporciona. A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé na vida futura, no plano espiritual, de que meu verdadeiro lar é lá no plano espiritual, que aqui é uma escola passageira de um processo de aprendizado que todos nós precisamos passar. Então, essa verdadeira alegria, esse verdadeiro contentamento, ele é interior. A fé na vida futura, a consciência tranquila, a posse do necessário, mas a gente sempre quer um bocadinho mais, né? A gente sempre quer mais do que a gente tem, quer trocar a TV, quer trocar o sofá, quer trocar a cortina, quer trocar a cama, né? E quer comprar mais roupa, quer mais, né? A gente sempre quer mais do que a gente tem. E é isso que nos torna infelizes. Isso que acaba com o nosso sossego. Emmanuel, no livro da Esperança, olha só que interessante. Ele nos faz um convite para olharmos além das aparências superficiais e encontrarmos a harmonia que realmente nos sustenta, mesmo quando a festa termina. Então, nós estamos felizes na festa e depois da festa. E se não tiver festa, a gente está feliz igual. Porque a alegria, ela é interior. A gente não precisa sair na avenida, né? Ou de muita gente, ou de uma grande festa, para a gente poder se sentir ser feliz. Porque ela já está em nós, a alegria. Aqui está uma reflexão profunda. A alegria espírita nasce da consciência em paz. A certeza de que nós fizemos o que nos era possível. Que, né, aquilo que a gente podia fazer, a gente fez. Isso nos dá uma sensação de paz, de tranquilidade, de alegria incomparável. Que aí onde quer que a gente esteja, no sofá, na cama, na avenida, né, atrás do bloco. Falar em bloco, vocês viram a confusão que deu esse final de semana? Gente, tinha muita gente, né? Saiu todo mundo pelas câmeras. Ai, que medo. E nós não podemos esquecer
que nossa vida, nosso presente, nossa vivência aqui é uma escola. E que a felicidade absoluta não é deste mundo, pois a vida nos foi dada como prova e expiação. A prova é quando são desafios que para nós aprendermos e progredirmos. Então, essas provas é como se fosse uma prova da escola mesmo. Então, nós vamos estudar, nos preparar, assistir às aulas, fazer as pesquisas. Aí vem a prova para ver se a gente realmente aprendeu a lição. E a expiação é a oportunidade que nós temos de corrigir os erros do passado. Então, é possível, sim, ser feliz aqui na Terra. Dentro do limite do possível, porque como é que a gente consegue ser feliz vendo tantos irmãos, né? Sofrendo na desgraça, em guerras, é difícil. Mas a reencarnação é um grande consolo. E nós espíritas que acreditamos na reencarnação, ou seja, que é o retorno da nossa alma em um novo corpo, tendo novas oportunidades, dessa vez uma oportunidade para acertar, isso não é um castigo, é uma porta bendita, é uma oportunidade para corrigirmos. Está lá na questão 167 do Livro dos Espíritos. A reencarnação é uma oportunidade bendita. E a alegria do recomeço e a oportunidade que nós teremos de corrigir os nossos erros. É muito consolador. E esse consolo, como nos ensina Emmanuel, nos traz alegria. Uma alegria de viver sabendo que a gente tem a oportunidade. Cada existência é um curso breve na escola da eternidade, diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Saber que a morte não é o fim nos dá esperança. E a esperança nos dá a alegria de viver. Quem fala sobre isso é André Luiz, no livro Nosso Lar. Saber que a reencarnação, de que a gente vai ter essas oportunidades, é muito consolador e nos dá uma esperança verdadeira, que é fonte de alegria. E nós temos que entender que essa alegria que todos nós queremos, ela está em nossas mãos. E em nossa atitude. Nós cristãos temos o hábito de ser otimistas, né? Tá tudo uma desgraceira só, a gente fala, tá tudo bem, Deus quis assim, Jesus está no comando. A gente é um otimismo cristão que às vezes até irrita, não é assim? Mas nós temos esse hábito, sabe por quê? Emmanuel fala sobre isso, né? Acho que é no livro Fonte Viva, no Caminho, Verdade e Vida. Ah, não, Vinha de Luz. Ele diz, regozijai-vos sempre. Uma vez eu fiz uma palestra só com esse tema. Porque ele diz que a tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Ficar triste o tempo todo, nós estamos nos enferrujando. Aí a engrenagem não vai, né? Aí, claro, vai tristeza, pessimismo, né? Fica doente, fica mal-humorado, fica pessimista. Quem é que quer viver com uma pessoa assim? Ninguém. Que não sejamos nós, né? Então, olha, a tristeza de todo instante, Emmanuel, é ferrugem nas engrenagens da alma. Ele nos lembra que a natureza é otimista. Olha ao seu redor, ele diz. Aí ele vai dizer, após a tempestade, a árvore se refaz, vem a bonança, não é assim? Depois que chove, a gente fica com medo na hora da chuva, mas depois fica tudo tão verdinho, fica tudo limpinho a cidade, tão bom, né? Após a noite, o sol volta. A natureza está sempre se reinventando, sempre se transformando. E apesar de tudo, ela está lá, firme e forte, verdinha, as flores vêm com tudo. E nós, seres humanos, que insistimos em ser pessimistas. Ai, vai chover amanhã. Ai, você viu a previsão do tempo? Vai chover o carnaval inteiro. Né? Ai, como nós temos uma tendência a ser pessimistas. E isso nos leva à tristeza, que é o contrário da alegria que todos nós buscamos. O médico interno. Tem um autor que fala, que é o De Luca, né? Até trouxe um livro dele aqui para contar uma historinha dele, que ele diz que a farmácia mais perto é a que está dentro de nós, né? Nossos pensamentos de alegria estimulam
o médico interior. Isso é coisa de Joana de Ângeles, é bem cara de Joana de Ângeles isso, né? No livro, acho que é o Desperte e Seja Feliz. Veja bem, pensamentos de alegria estimulam o médico interior. Quer ser saudável? Seja uma pessoa alegre. Porque a tristeza, segundo Emmanuel no livro Vinha de Luz, é ferrugem na alma. Porque a hora que a gente começa a baixar a nossa guarda, começa a reclamar da vida, e para reclamar sempre tem quem quer reclamar junto, já viu? Oh, céus, né? Gente, é uma porta aberta para o quê? Obsessor. O obsessor adora ver a gente para baixo, né? André Luiz também vai dizer que pensamento cria nossa saúde. Portanto, lembre-se, tristeza gera ferrugem, a alegria estimula o médico interior. Abençoe a vida, diz André Luiz no livro Sinal Verde. Abençoe a vida e a vida lhe abençoará. Desperte e seja feliz, é o título do livro. Acorda, vai ser feliz, para de reclamar. Alegria, alegria, minha gente. Tem uma fábula que eu trouxe aqui para vocês, adoro o Hamed, né? Hamed tem vários livros. E esse aqui é um dos meus preferidos, porque ele traz umas fábulas de La Fontaine, né? Não sei vocês, mas se o papai e a mamãe de vocês contavam essas fábulas de La Fontaine quando vocês eram criança, hoje em dia ninguém mais lê para os filhos, será? Então tem uma fábula que é da rã e o boi. A rã e o boi. Vocês conhecem? É bonitinha. Uma rã vê um boi. Tem até uma foto aqui, ela olhando para o boi. Que lhe parece muito belo por causa do seu porte avantajado. Ao se ver tão pequena, pois o seu tamanho correspondia a de um ovo, a rã invejosa começa a alargar-se e inchar-se e a esforçar-se para igualar a grandeza física do boi. Eu estou imaginando a cena, né? Uma rã querer ser igual a um boi. E dirigindo-se a outra rã, ela pergunta: olhe bem, minha irmã, já aumentei o bastante? Absolutamente não, respondeu a companheira. E agora? Insiste a invejosa. Já estou parecida com ele? De maneira alguma, confirmou a outra rã. E a rã estufou mais um pouco e perguntou novamente: e agora, como estou? Você nem sequer chega perto dele. O que aconteceu com a rã? Ela inchou-se tanto que ela estourou. Ela queria ficar igual ao boi. Vai dizer que a gente nunca quis ser a atriz XYZ, o ator, não sei o que, não sei das quantas, né? Ser o que se é. Agora, Hamed vai dar a aula em cima da fábula da rã e do boi, né? E invejar o outro é reconhecer ou declarar abertamente ser inferior a ele. Ele vai dizer aqui o tempo todo que a inveja mata. Que a inveja, ela realmente é um instrumento de tirar a alegria. O invejoso nunca está alegre. Socialmente, existem muitas rãs que se arrebentam de inveja. Ele é ótimo. O invejoso sempre acha que o culpado pelo seu negativo estado de espírito é o sucesso do outro e nunca dele mesmo. Então, é muito interessante que aqui ele vai trazer então os conceitos e a lição, né? E aí ele vai dizer, moral da história, muitas vezes perdemos a alegria porque queremos ser o que não somos. A inveja mata a alegria, enquanto a aceitação de quem somos é o primeiro passo para a felicidade. Aceitar o que se é. Eu queria tanto ser fulano, beltrano, queria tanto morar não sei aonde, queria tanto ter o tempo. Você se aceita como filha de Deus, entendendo o seu propósito neste momento aqui na Terra.
Isso já vai te dar uma alegria de viver, a aceitação, essa não inveja, esse não desejo de ser o que não é, vai te dar uma paz de espírito que vai te trazer alegria, que vai despertar o seu médico interior para que você fique saudável, porque a gente já sabe que tristeza é ferrugem, segundo Emmanuel no livro Vinha de Luz. Não sou eu que estou falando, é Emmanuel. Se a felicidade dependesse das circunstâncias, seríamos reféns das circunstâncias. Eu só sou feliz quando meus filhos vêm almoçar comigo. Só sou feliz quando meu marido, só sou feliz quando... Tá sempre esperando, né, a felicidade que o outro, porque Vinícius ainda diz isso, né, o autor espiritual Vinícius, que a felicidade está onde nós a colocamos e nunca nós colocamos onde nós estamos. Eu só vou ser feliz, né? Aceitar-se é o início da alegria de viver. E ele vem falando aqui da dor no sentido o sentido educativo da dor, né? Não dá para falar de alegria sem falar da dor e falar da importância da caridade para a alegria de viver, que a caridade é uma fonte de alegria, quem nunca? Quando a gente sai para fazer uma doação, quando a gente trabalha nos eventos da casa, né? Assim, parece que é um alimento para a nossa alma mesmo. A caridade é uma fonte de alegria. E para isso tem uma história, gente, que está aqui no livro O Espírito da Verdade, que é a história de Barzabás. Eu achei que era Barnabé, achei que tinha escrito errado, mas é Barzabás mesmo, que é a história de um pão. O pão da alegria. Só que é grande, né? Então, resumindo aqui para vocês, é uma história bem legal, está aqui no Espírito da Verdade. O Barzabás, em algum momento de sua vida, ele repartiu o pão com amor. Ele deu um pão para uma pessoa. E só. O resto da vida ele foi osso duro de roer. Quando Barzabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira a resistência. Ele tinha vivido num palácio, ele queria continuar vivendo no palácio. E as baixelas, os candelabros, né? Tudo aquilo já não lhe pertencia mais. Barzabás entregou-se às lágrimas, de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando nas trevas. Aí ele ficou vagueando nas trevas, porque ele só tinha coisas ruins, então, mas sempre tem um anjo bom, né? Que chegou perto dele. Barzabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu à terra. Ai de mim, eu jamais fiz o bem. Aí ele vai dizer que ele estava vendo assim, né? Um monte de estrelas, de luzes, e nada daquelas estrelas, aquelas luzes eram para ele. Aí o mentor falou: está vendo aquela estrelinha lá? Aquela estrelinha é para você. Aquela luz que está te guiando foi de uma pessoa que um dia você deu um pão. E aquela luz foi a alegria de viver do Barzabás, que deu forças para ele sair das regiões trevosas ali, né? Para poder caminhar para o caminho da luz. Um pão que ele deu com amor, que eles então chamaram de pão da alegria. Porque fazer o bem faz bem. Quando nós trabalhamos nessa questão da caridade, o bem para nós mesmos, o bem para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, o bem que a gente faz numa casa espírita, onde quer que estejamos, isso nos traz muita alegria. Porque fazer o bem faz bem. A alegria floresce naturalmente no coração de quem serve, diz Emmanuel. A ação no bem é fonte de vida. E começou a chover, sabe que eu fechei as janelas? Eu lembro que eu fechei, mas eu falei, acho que eu não vou fechar os vidros, acho que não vai chover, né? Motivação. As asas da alma. Tem uma outra historinha bem bacana que está no livro do José Carlos de Luca, esse livro chamado Cura e Libertação, que é a respeito de um pássaro
Ele narra a história de um pássaro colorido que caiu em um buraco escuro. Ele passou dias reclamando do azar, culpando os outros e a Deus. Por que vocês não fecharam esse buraco? Porque agora eu caí no buraco. Eu não consigo sair desse buraco. Ninguém vai me salvar do buraco. E agora... E ele ficou ali reclamando. E ele não saiu do buraco. Aí passaram várias pessoas ali e lembrou o pássaro que ele tinha asas. Em vez de ele ficar reclamando que caiu no buraco, que ninguém fechou o buraco, que ele teve o azar de cair no buraco, que agora ele não sabia o que ele fazia no buraco, ele podia simplesmente bater as asas e sair do buraco. Por quê? Nós ficamos muito presos ao problema, muito presos à dor. E não nos abrimos para a alegria de viver e não nos abrimos para a solução do problema. A gente só fica olhando no problema. Tinha um professor na faculdade que ele falou assim, você tem um problema? Escreve no papel. Problema X. Tudo bem. Tem hora que a gente tem problema A, B, C, D, F, G, H. Aí escreve lá. Pega um post-it, gruda no espelho o problema. Deixa o problema lá. Agora você vai atrás da solução. Mas tira do seu pensamento o problema. Os pontos principais da história do pássaro colorido que caiu no buraco fundo escuro, a transferência de culpa, que rapidamente a gente faz isso com uma rapidez, né? A passividade, ele fica lá gritando, ajuda, me salva, me tira do buraco escuro. E ele esquece que ele mesmo pode sair. O medo e o desespero. Ficou com tanto medo que o medo trava. Aí a gente não consegue fazer nada, né? E tanto o pássaro podia muito bem sair do buraco sem problema nenhum. E todos nós temos essas asas. Por quê? Porque Deus não dá o frio maior que o... Se nós estamos no buraco, fundo, escuro, né? É uma oportunidade de aprendizado. E nós temos as asas. De alguma forma, nós precisamos encontrar uma forma de sair. Está em nós sair do buraco. Não é ficar esperando que os outros vão nos tirar dali. Nós vamos encontrar. A alegria espírita não é alienação. Vou fazer o que Deus quiser. Não. Não é fuga da realidade, de forma alguma. É o homem no mundo, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. É compreensão profunda da realidade espiritual. A minha vida, a verdadeira vida é no mundo espiritual. Aqui é uma escola em que eu preciso passar por provas e expiações. É uma etapa. É saber, a alegria, a verdadeira alegria, gente, é saber que nós somos espíritos imortais. A gente nunca morre. Vai ter tempo para fazer tudo o que a gente quer. É confiar que a dor vai passar, ela é passageira e ela é aprendizado. É compreender que nada do bem se perde. Só viu o pão lá da alegria? Um pão que ele deu, porque ele foi tirando o resto da vida. O único pão que ele deu foi o pão da alegria. A alegria é disciplina mental. Segundo Emmanuel, que está no Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim, que a alegria cristã é a certeza de que as dores são caminhos para felicidades futuras. Hoje nós olhamos e é uma dor. Amanhã é uma alegria, porque nós aprendemos a lição. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele vai dizer, abençoa a vida e a vida lhe abençoará. E Jesus nos recorda no Evangelho de João, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Portanto, a alegria de viver está na questão espiritual, nos ensinamentos de Jesus, na certeza da vida futura. O mundo não vai dar essa paz que Jesus nos dá. É isso que ele está falando lá no Evangelho de João. Se nós estamos buscando a alegria de viver nas coisas materiais, é provável que a gente nunca encontre. Ou se encontrar, é passageiro e depois da festa vem um vazio, né? Essa é a alegria que permanece. Que possamos buscar menos a excitação passageira e mais a harmonia interior. Porque a verdadeira alegria nasce da consciência tranquila, a fé no futuro
e a prática no bem. Que possamos começar a viver com alegria a partir de já. Não de forma exterior, mas de forma interior. E lembrar que a alegria é uma construção e é uma atitude. E que todos nós temos asas. E podemos sair do buraco que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. Muita paz a todos, um bom carnaval e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Depois dessa palestra maravilhosa, né? E com muita alegria e esperança que possamos vibrar, que possamos nesse momento, através dessa luz que se encontra nesse ambiente, que possamos doar o que a gente tem de melhor, que é o nosso amor. E através desse amor e dessa paz interior, vamos nos unir em vibrações de muito amor, paz ao nosso planeta maravilhoso, que tudo nos dá sem nada pedir em troca. Vibremos pelos nossos governantes, pela nossa querida pátria amada Brasil. Vibremos para que toda a humanidade tenha consciência do que vieram aqui cumprir. Que, na verdade, nós viemos nos buscar. Vibremos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Que possamos envolvê-lo com muita esperança e coragem para seguir em frente com o nosso planeta. Vibremos pelos nossos idosos, onde quer que eles se encontrem. Vibremos pelos nossos lares, levando a ele paz, esperança, harmonia e muito amor. Vibremos por cada um de nós. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe durante toda a semana. E vibremos para que possamos seguir em frente na nossa caminhada, confiantes em Jesus e agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui e cumprindo a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, envolvidos que estamos com esta luz aqui presente em nossa casa, através de todas as vibrações que foram feitas por nossa querida colega, vamos nos envolver nesse passe que a todos vai envolver, nesse passe coletivo, a todos aqui nesse salão, a todos aqui nessa casa e a todos que estão em seus lares, nos assistindo também. Recebam, cada um de vocês, uma flor em seu colo, que ela possa trazer o brilho da vida, o brilho da cura, que ela possa trazer o afago, o acolhimento, que ela possa envolver todo o nosso corpo com o seu brilho, com o seu perfume e trazer o bálsamo de Maria e de Jesus, que nos envolvem neste momento, neste passe, que possamos sentir desde o nosso pequeno chakra em nossa mente, todos eles vibrando, todos os nossos 7 chakras vibrando junto a esta flor que todos carregamos, que ela possa trazer o bálsamo da cura, a cura que
cada um de nós procura, a cura que cada um de nós anseia, a cura da mente, do corpo e da alma. Que esta flor que nos trouxe através de Maria e de Jesus possa nos acalentar durante toda essa semana. Que possamos sentir o seu perfume, que possamos sentir a sua florada. Esta flor que para cada um de nós tem uma cor. A cor vermelha da cura, a cor verde, a cor azul, a cor cor-de-rosa. Sinto-os abraçados, meus queridos irmãos, neste passe que traz o bálsamo da felicidade, o bálsamo da cura. Sinto-os abraçados por toda essa semana, para que possamos ter o brilho desta flor nesta nossa encarnação. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que estão em tratamento, aguardem no salão. E quem já pode ir aos seus lares, nós desejamos uma ótima volta e uma ótima semana que vem.